Retomando então os termos de colaboração, presta João Sequeira Santana Filho. Esse é o termo de colaboração de número 7, prestado aqui na sede da Força Tarefa Lava Jato em Curitiba, no dia 7 de março de 2017, em minha presença, Robertson Henrique Pozobon, e do promotor de justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes. Também estão presentes como defensores constituídos o senhor João Santana, a doutora Alice Brandão e o doutor Juliano Campelo Prestes. Senhor João Santana, o senhor celebrou um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, motivo pelo qual eu pergunto se, nos termos da lei e do compromisso que o senhor firmou, se o senhor se compromete a falar a verdade aqui, inclusive renunciando ao seu direito ao silêncio. Sim. Na condição de colaborador. O senhor enumerou aqui como anexo 7 o tema campanha eleitoral de Marta e Gleisi. O que o senhor teria a relatar sobre isso, senhor João Santana? É o seguinte, nós temos nos referido a um fundo de caixa do PT, coordenado pelo ex-ministro Antônio Palocci. Queria frisar que esse fundo também serviu para pagar as dívidas das campanhas da senadora Marta Suplicy, à Prefeitura de São Paulo, e da senadora Gleice Hoffmann, à Prefeitura de Curitiba. Nos dois casos, com pleno conhecimento das candidatas. Marta Suplicy, inclusive, tinha um papel mais direto no acompanhamento das transações financeiras, da gestão financeira de sua campanha, do que a Gleice Hoffmann, porque quem fazia esse papel com mais preponderância na campanha da Gleice era o seu marido, Paulo Bernardo, então ministro do Planejamento. Por diversas vezes, inclusive, eu acompanhei Mônica em cobranças junto a Paulo Bernardo, com a presença da senadora Gleisi. Uma das vezes, inclusive, Paulo Bernardo nos informou de que uma dívida de 1,5 milhão, que a gente não se preocupasse com ela, porque Palocci era quem iria assumir essa dívida. Eu quero lembrar que o valor da campanha acho que é em torno de 6 milhões de reais. E oficialmente se declarou 1.375.000. Qual campanha que você fez? Essa de Gleice Hoffmann. Tá. E o restante foi Caixa 2, uma parte saldada, como estou falando aqui, pelo fundo administrado por Palocci. A gente não achou estranho que essa informação do Paulo Bernardo, porque foi o próprio Palocci no início que, para tentar nos convencer a fazer essa campanha, estava presente ele e Paulo Bernardo. Isso. Eu, inclusive, eu relutei muito em fazer essa campanha da Gleice, porque eu já estava com uma campanha difícil e grande, que era da Marta. Além disso, a Gleice não tinha a menor condição de vitória, e o próprio Paulo Bernardo e a candidata viam mais a campanha da prefeitura como um passo para uma candidatura futura a governador ou a senadora, como aconteceu, e ela saiu vitoriosa nessa campanha. No caso de Marta, ao contrário, ela acompanhava de perto, passo a passo, todas as negociações financeiras. Mônica era, como os senhores sabem, quem tratava mais no dia a dia desse tipo da gestão financeira, mas eu também acompanhava em alguns momentos. Marta, vale lembrar, que era ministra do Turismo nesse período do governo Lula. Quando ela foi me convidar oficialmente para fazer a campanha dela, ela levou o Palocci a Tiracola. O Palocci era amigo dela e ela sabia da relação antiga de Palocci conosco. E ficou lembrado o seguinte, que ela me disse que a responsabilidade do Palocci decorria tanto do compromisso que a cúpula do PT tinha com ela, como também uma espécie de dívida histórica que ela considerava que o Lula tinha por causa do apoio financeiro que ela, como durante o período que ela era prefeita, ela tinha dado à campanha, a primeira campanha vitoriosa do Lula. E ela achava então que eles não iam deixá-la na mão, para usar a expressão, e portanto era uma garantia do pagamento que nós teríamos. Outro ponto também era importante para eles, que seria bastante estratégico para o PT, para o projeto de poder do PT, recuperar a Prefeitura de São Paulo, pelos motivos óbvios, pela importância política, administrativa e financeira que a Prefeitura de São Paulo tem, que estava na época na mão do Kassab, e o Kassab estava fortemente vinculado ao PSDB. Então esse é o motivo para nos dar segurança. Ela então sugeriu para a Mônica, além de dar essa garantia do compromisso de Palocci com a parte do pagamento, que procurasse o Edson Ferreira, que era na época tesoureiro do PT em São Paulo, uma pessoa bastante ligada à Marta. E o Edson ficou responsável pelo pagamento de uma parte oficial pelo diretório municipal e também uma parte extraoficial.
seu Edson Ferreira ficou. A gente começou essa campanha, como toda grande campanha, bem mais cedo. E eu me lembro que um dado curioso, um pedido curioso que a Marta me fez, antes de começar a campanha, que nós contratássemos pela nossa empresa, pela Polis, o então marido dela, Luiz Favre, como funcionário nosso, e nós fizemos isso. Ela disse que não se preocupasse com o custo, porque seria compensado pelo uma verba extraoficial. O Favre foi contratado pela gente por R$20 mil nessa época, isso em 1988. 2008, do R$20 mil mensais. E ficou por um período de um ano. Quer dizer, ele antes e depois da campanha, mesmo depois da marca da campanha, ele ainda permaneceu, existe documentação, segundo Mônica, nos nossos arquivos, como funcionário. Mas ele prestou algum serviço? Nenhum. Foi uma boa pergunta, nenhum. E não ia, e a Marta, inclusive, disse que quando eu chamei a atenção disso, ela me disse, olha, não se preocupe, porque o Flávio, pelo currículo internacional dele, e ele tem um baixo currículo internacional, se pode dizer que ele dá consultoria para as suas campanhas no exterior. Então, mas nunca deu. Nunca trabalhou. Mas o senhor efetivamente pagava o salário dele? Pagava, e com recibos e tudo. Mas era o que? Não era, um RPA? não era com carteira assinada, era que ele tinha uma empresa, como o debaixador pessoa jurídica ele recebia. Mônica pagava, recolhia impostos. Pessoa jurídica? Não lembro, mas nós temos. Mônica tem isso, nós temos nosso arquivo. O advogado pudesse. Essa é uma das provas que estamos entregando. Então, e o recurso para. A Marta falou que o senhor não precisava se preocupar com os recursos referentes a esse salário de 20 mil. Eles eram oriundos da onde? Viriam incluiria a verba, a caixa 2 da campanha. Começaria, a gente tinha estabelecido o preço da campanha, mas que aí ela incorporaria isso como uma forma de compensação por esse custo, que era um custo que ele precisava dessa verba, repito, porque ele era um estrangeiro e ainda precisava de um emprego regular, ou de renda regular e renda oficial. Então era uma maneira de regularizar a vida dele, vida contábil e vida inclusive na relação como estrangeiro do país. Então foi feito dessa maneira. E qual foi o custo da campanha de Marta? O custo da campanha de Marta, na época, eu tenho que olhar aqui, enquanto eu posso complementar, eu respondo daqui a pouco, eu não tenho de memória. Quer dizer que também que o final, aqui, a campanha custou mais ou menos R$18 milhões. Quem arcou com esse valor? Como? Quem arcou com esse valor? Esse valor, você está explicando, desse valor, se o senhor me permite, 7 milhões e 500, mais ou menos, foram pagos oficialmente. O restante foi pago por Caixa 2. Caixa 2 quase totalmente administrado pelo fundo, o fundo que era administrado por Palocci, e pago pelo Odebrecht. Cota italiano, pago pelo Odebrecht. Não, nessa época, inclusive, a gente tem que ser bem preciso, o contato foi ainda com Pedro Novis, salvo o engano, mas isso está claramente definido nos anexos. Foi Pedro Novis, mas foi depositado na Shelby, uma boa parte. Então vamos lá, qual é a parte que foi na Shelby? Desculpe, 2008 não foi depositado na Shelby. Não foi, não. Isso aí, porque como ele fala, eu queria frisar exatamente os detalhes disso, Mônica, é que tem dessa contabilidade que eu não acompanhava. Se o senhor tinha anotação disso, o senhor pode consultar. Não, estou te falando, de 2008 não foi na Shelby. Então foi todo em espécie. Toda espécie. Então foi em espécie. Foi em espécie que mas quem pagou foi a Odebrecht também? Odebrecht. Aliás, Antônio Palocci. O Edson. Edson não tinha conexão dele com o Odebrecht. O Edson Ferreira era dos financiadores, ele devia ter conexão com financiadores direto da Marta. E era uma parte pequena. Acho que na noitiva de Mônica isso tenha ficado claro, que é um detalhe que o importante que eu acho e que eu posso contribuir e reforçar é, primeiro, as duas candidatas, senadores tinham conhecimento do Caixa 2. Segundo, esse Caixa 2 principal foi administrado pelo fundo
Palocci, que chama-se hoje então Fundo Italiano, e levou-se um período até pós-campanha para se pagar. Juntou-se aquele bolo, aquela rolagem de dívida quase eterna, que nós já falamos junto anteriormente. Junto da presidencial, que depois foi juntando com o municipal, foi juntando com. E ontem nós tratamos disso. Então, o pagamento do Luiz Fabre, o senhor debitou entrou no bolo da despesa. Exatamente, das despesas de campanha. E ele não prestou nenhum serviço, então? Não, nenhum. Pode dizer que não prestou serviço, como ele é um estrategista e era casado com a candidata, ele participava de algumas reuniões estratégicas, mas independente, claro, sem dúvida. Nós realmente fizemos um contrato simulado com ele a pedido da senadora. Cerca de 20 mil reais por um ano, então? 20 reais por mês em um ano. Então isso dá 260. Não, 240. Já tinha sido feito isso? O senhor... E esse tipo de contratação? Comigo não. Agora eu me lembrei, foi bom o senhor perguntar, que o mesmo pedido a Marta tinha feito a Duda Mendonça, eu não era mais sócio dele. Fez a campanha na campanha que ele fez a segunda campanha, a campanha da reeleição da Marta, isso em 2004, não se me engano, que a Marta foi eleita prefeita em 2004. A de 2004 de reeleição que ela perdeu foi feita por Duda. E nessa ocasião, eu soube, eu já não tinha contato com ela, eu soube, até foi noticiado, me parece, alguma coisa, que o Fábio foi contratado pela empresa de Duda Mendonça também como... Mesmo esquema. Eu imagino que seja no mesmo esquema. Até porque ele não compareceu ao trabalho pelos informes judiciais. A Marta sabia que o recurso era oriundo da Odebrecht? Nunca tratou diretamente comigo sobre isso, mas eu quase certo que sim, pelo grau de intimidade que ela tinha com Palocci, pelo fluxo de pagamentos que acontecia. Mas, sinceramente, ela nunca me falou. Ela falou que é Palocci o responsável. De onde vinham os recursos de Palocci? Mas ela sabia que ia ser pago com as despesas de Caixa que alguém estava pagando. Que alguém estava pagando, que era Caixa 2. Isso sem dúvida. Que não era da verba oficial, não era da verba legal, que era de Caixa 2. Isso aí. Da mesma forma, a senadora Gleice tinha conhecimento que era Caixa 2. E o marido dela, o ministro Paulo Bernardo, também. No final acabou sendo pago, então demorou, mas essa dívida, como eu contei antes para os senhores, ela sempre ia se rolando e ia se pagando. Quando se aproximava uma nova campanha, nós tínhamos mais poder de barganha, porque só não pode. Então foi isso que foi gerando, e no final, repito, eu já disse ontem, nós tivemos um perda. O senhor até falou que provavelmente não foi na Shelby, mas como rolou, acabou sendo depositado, virou no bolo, pode ter sido para a Shelby, né? Eu tive ontem nas oitivas da Mônica, ela tem detalhes sobre tudo isso, principalmente os extratos. Já prestou. Está aqui. O Paulo Bernardo aqui, só para retomando, em algum momento ele mencionou ou mostrou sabedor de que o recurso era oriundo da Odebrecht? Não, explicitamente para mim não, mas ele dizia que o recurso, da mesma forma que a Marta, era o Palocci que ia garantir. Mas dando a entender claramente que sabia que existia um fundo que a cúpula do PD administrava para pagamentos das campanhas mais importantes. Quando a Marta teve essa reunião que ela convidou o senhor para fazer essa campanha, ela estava com o cargo? Era ministra de Turismo, ministro de Estado de Turismo do governo do presidente Lula. Eu não sei se o senhor mencionou do valor de cerca de 6 milhões da campanha, dos quais cerca de 1.375.000 da campanha da Gleice, né? Da Gleice, oficiais. O restante é também oriundo do Caixa 2 exatamente. Da Odebrecht? Exatamente, da conta corrente italiana. Essa é da Gleice. Da Gleice. Da Gleice. A Marta, como foi dito, foi... Foram 6 milhões.
18. 18 milhões. 18 milhões. E nesse- Mônica, inclusive, me contou que Marta, em determinado momento, falou, teve conhecimento de que o preço da Glaze tinha sido 6 milhões. E até protestou, dizia, como é que você cobra que a Glaze 6 milhões e a mim 18 milhões? E ela teve que explicar o óbvio, que São Paulo, o tamanho de São Paulo é esse. Então significa que havia um tipo Sabia de informação. de circulação Era de todo informação. o mesmo. A Marta sabia que a campanha da Da Glaze Glaze teria custado 6 milhões. E ela só pode ter sabido isso por uma conversa interna, porque 6 ninguém milhões é um sabia, montante ninguém total sabia oficial desse e- custo a não ser na nossa empresa, eu e Mônica, custo final, e Paulo Bernardo, Glaze e Palocci. Então houve uma conexão. Ela sabia também que a campanha dela custou 18 milhões. Sabia, foi tratada diretamente com ela. Mônica tratou o preço com ela e Palocci. E foi negociada, e parece que o Edson Ferreira. Eu não participei dessa negociação do preço, exatamente. Mas ela sabia. E aí Mônica disse, tempos depois ela deu uma cobrança firme. Como é que foi? 3 vezes mais caro. Nessa da Glaze, só as tratativas foram com a Glaze, hora com a Glaze e hora com o Paulo Bernardo. Com Paulo Bernardo. Ou, às vezes que eu participei, que era já para quase o alerta vermelho e amarelo, estavam os dois. Então era eu e Mônica e Paulo Bernardo e Glaze. E várias vezes que Mônica, a maioria das vezes que Mônica estava para receber, para discutir, estava a Glaze e Paulo Bernardo. Mais alguma consideração sobre esse elemento? Não, nossa parte não. Tá. Encerrado, então. O tema de colaboração número 7.